Mas, desculpe o desvio, mas vamos voltar ao nosso Silvério. Os intelectuais souberam, estava lá um coronel do exército, mesmo da tropa, e viram aquela decepção, aquela revolta de Silvério dos Reis. O coronel levou para a casa de um dos intelectuais e contaram para o Silvério dos Reis a revolução que eles estavam montando. Tiveram o requinte, a burrice, de dizer, Tiradentes, lá o nome dele, Joaquim José, é um deles com uma tropinha de, sei lá, 10, 15 soldados. O padre Rolim com isso. O Silvério dos Reis voltou várias vezes, copiou tudo, era o que ele queria. Então ele vai para o governador e denuncia com a relação completa dos conjurados. Então foi fácil. O Tiradentes tinha vindo para o Rio de Janeiro porque ele era o que mais conhecia o Rio de Janeiro e os comerciantes. Porque não adiantava Minas Gerais se libertar sozinho, porque ele dependia do Rio de Janeiro, porque dependia do Porto. Então era fundamental os comerciantes do Rio e a tropa do Rio aderir ao movimento. Então ele veio com esta função. Começou a negociação, Silvério dos Reis, então, acompanhou, depois chegou e disse, Tiradentes, o Joaquim está aqui no Rio de Janeiro, e ele veio para fazer esse trabalho. Então, ele conversou. O Tiradentes era um cientista, não era um leigo, ao ponto que ele teve 2 projetos, um pouquinho antes, 2 anos, aprovado pela coroa. Ele idealizou moinhos com uma alta produção para descascar arroz, usando a água do rio Maracanã, do rio Carioca, onde tivesse um grande aprovado. E o segundo projeto dele, ele idealizou um guindaste apropriado para o transporte, o embarque ou desembarque de animais, que feria muito os animais quando chegava no porto, não é? Para retirar o cavalo, o boi, o animal do navio, ou, ao contrário, levar para o embarque. Ele bolou um guindaste super especial e teve aprovado o seu projeto, e ele recebeu um trecho do cais para ele montar e explorar este guindaste. Então, era uma figura conhecidíssima e respeitada, não é? Como um cientista também, além da profissão de dentista. Pois bem, o Silvério dos Reis chegou, mandou recado para as pessoas, aí o Milton já contou, entre eles uma senhora que a filha, ele sempre se hospedava porque ele tratava da filha dela, era uma viúva, e eu não sei se o Tiradentes era uma das mulheres do Tiradentes, que o Milton botou 7, né? Podia ser. Então, quando ele vinha, ele se hospedava na casa dessa senhora, e o Silvério dos Reis disse qual seria o caminho dele possível. O vice-rei Luís de Vasconcelos mandou uma tropa na casa da senhora. Aí souberam também que tinha um padre que era amigo da senhora, prenderam o padre, deve ter dado muita pancada no padre. Eu sei que o padre é que disse onde é que era a casa da senhora. Aí prenderam ela, e ela então disse onde é que estava o amigo dela, que ela não sabia de nada. E ela pediu a um morador,
ao dono do sobrado lá na Rua dos Latoeiros, que o Milton já identificou onde é que ficava esse sobrado. E a tropa, então, foi feito um desenho. Infelizmente, a Torre do Tombo, aonde eu passei, aqui no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, eu não consegui localizar esse desenho que foi feito pelo Silvério dos Reis, mostrando onde ficava, porque não tinha numeração, né? Naquela época, onde ficava o sobrado que estava o Tiradentes. Então, eu paro aqui a parte do Tiradentes, porque o Milton já deu essa belíssima aula explicando, até identificou. O vice-rei prendeu o Silvério dos Reis. E, em termos diplomáticos, né, porque ele não podia mandar uma carta dessa, ele é um pilantra que provavelmente estava metido e que fez essa denúncia para ficar livre da grande dívida com a coroa. 2/3 do que ele deveria pagar, que não pagou. Mandou o processo para lá e pedindo para que verificasse, e até questionando. Tudo bem, pode perdoar. Mas e os comerciantes? Não vão recolher? Então, os comerciantes do Rio não aceitaram entrar na conjuração. Se eles tivessem aceitado, não tinha, acabou. Porque nenhuma monarquia tinha condições de lutar contra a independência nas suas colônias. Nenhuma tinha. E muito menos Portugal, que não tinha tropa, não tinha um exército, uma marinha suficiente para vir. Até por conta das relações internacionais, se saísse toda a força de Portugal, a outra monarquia invadia Portugal, eles iam perder Portugal. Então, Portugal não tinha condição nenhuma. E os documentos são muito claros nisso. Todos eles. Toma cuidado com Minas Gerais, toma cuidado porque nós estamos, quer dizer, os espiões, nós estamos, os documentos estão cheios lá no Tamarino, né? Nós estamos sabendo dessa movimentação. E se eles se libertarem, fizeram uma revolução, não temos condições. Estão lá os documentos dos conselheiros do rei. Então, o Silvério dos Reis ficou preso, completamente indignado, porque ele circulava lá na Ilha das Cobras, e os militares não faziam continência a ele. Ele era um coronel. Ele começou a escrever: vão me matar. Quando ele estava na casa dele, recebeu um atentado. Então, o que acontece? A população, os grupos dos familiares iam matar o Silvério dos Reis. De revolta, que aconteceu isso. E, além do mais, estavam presos os maiores poetas, os maiores intelectuais, e que é uma batata quente na mão da coroa. Como vai matar Tomás Antônio Gonzaga? Então eles tinham que encontrar um bode expiatório. Como o Milton disse, foi o coitado do militar, que entrou nessa, que se envolveu com intelectuais. Os intelectuais foram perdoados e deportados. Qual foi o bode expiatório? O militar, coitado do Alferes, que foi o único morto, e fizeram todo aquele cortejo. Pois bem, o nosso Silvério dos Reis, preso aqui, resolveu casar. Tinha 36 anos. E um dos devedores e amigo dele, o coronel Melo, como é o primeiro nome dele, Milton?
o Coronel Belo veio com a família, trazendo a sua filha de 11 anos para casar com o pedófilo. 36 anos, casar com uma criança. Ela ficou aqui no Rio de Janeiro, aguardando chegar à idade de 12 anos, que era o mínimo para poder casar. Então, este casamento, os biógrafos nunca tinham chegado. Quando foi? Porque eles estavam procurando a certidão de batismo em Minas Gerais. Nunca encontraram, porque estava aqui na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Foi aqui que ele casou. Então, é um processo muito interessante, que tem toda a história dele, quando ele veio, tudo que ele fez. E este Coronel Belo, agora sogro do Silvério dos Reis, também entrou na lista de pessoas não gratas no Rio de Janeiro. O nosso Luiz de Vasconcelos pediu para ir embora, porque também era um grande intelectual, ele vai enforcar, coube ao Conde Rezende. Chegou para fazer uma coisa que não tinha nada a ver. O processo estava andando. E o Silvério de Reis, então, pedindo para ir para Lisboa, porque o vice-rei não tinha liberado o passaporte dele, o Conde Rezende não liberou, estava se arrastando aqui, e ele dizendo, vou ser morto. Olha que fui eu que acabei com essa conjuração, vou ser morto aqui. Aí veio uma ordem de Portugal para que o Conde de Rezende liberasse o passaporte do Silvério dos Reis. Ele foi, então, com o sogro para Lisboa. Lá ele conseguiu o título de Cavaleiro de Ordem de Cristo. E conseguiu uma boca podre. Ele e o sogro foram enviados para ser os cobrantes das dívidas das pessoas que usavam as terras do Conde de Assecas em Campos. O Conde de Asseca era dono de grande área, Campo dos Goitacazes. E muita gente não pagava nada, porque o Conde de Asseca vivia lá. Aí mandaram esses dois militares, que realmente o Belo era militar, para resolver isso. Daqui a pouco, o nosso Silvério dos Reis está escrevendo para a coroa que a população de Campos ia matá-los, porque em Campos estavam muitos dos refugiados dos envolvidos na conjuração de Minas. Mas o que a população estava querendo, esse desgraçado vem aqui cobrar dívida de terras desse Conde de Asseca, também muita gente nem sabia quem diabo era Conde de Asseca, teve que sair correndo de Campo dos Goitacazes, e o nosso Silvério dos Reis foi para a terra do Sarney. E morreu na terra do Sarney, no Maranhão, São Luís do Maranhão. Nessa história do Silvério dos Reis, eu estou contando tudo isso porque o Milton já discorreu bem sobre o Tiradentes. Eu acho que temos que ter o julgamento e condenar esse infeliz. Porque, além de traidor, ele teve a dívida dele perdoada, ficou o inventário dele não tinha quase nada, deixou para os filhos. Mas ele tem um dado muito interessante. O pai do Caxias casou com uma das filhas do Belo. E o Silvério dos Reis deu de presente para a cunhada uma propriedade, uma fazenda em Barbacena. Só que a fazenda que ele deu já estava invadida pelos sem-terras da época, entendeu?
E chega lá, aí eles invadiram as minhas terras, pede para serem retirados os invasores da sua propriedade, que ele tinha dado de presente. Quer dizer, o Sem Vergonha devia saber e deu de presente algo que já estava na mão de outros, entendeu? Então, o nosso Caxias é sobrinho do Silvério dos Reis. Então, isto explica também porque ele foi sempre protegido e o belo no Brasil. Porque ele entrou agora indiretamente na grande família, não é, do Caxias. Concluindo, eu faço o grande pedido, que é egrégio o termo, né? O egrégio tribunal faça um novo julgamento e muitos anos de cadeia. Não sei, nós não temos mais, né, pena de morte, mas pelo menos que ele vai ficar o resto da vida, até o Satanás deve estar comendo a sua alma lá, e o Satanás fique também feliz, porque aqui nós mostramos que ele merece estar no inferno que ele está. Muito obrigado. Depois dessa maravilhosa aula, aliás, com essa sugestão, isso aí eu vou passar ao professor João Rufino. Ele desenforcou simbolicamente Tiradentes, pode muito bem enforcar simbolicamente o Silvério, não é verdade? Quero aqui registrar a presença do meu dileto amigo, desembargador Caetano Ernesto Fonseca Costa, diretor-geral da Emerge, e peço que ele se considere integrando a mesa. E passa a palavra agora ao acusador de Tiradentes, o Dr. Jorge Vacite Filho. Senhor presidente desembargador Fernando Foch, eu quero aqui ressaltar meus agradecimentos pelo honroso convite que me fez de participar desta banca. Quero agradecer também as palavras generosas que me dirigiu nessa oportunidade. Ao senhor desembargador aqui presente, também as minhas modestas homenagens a esses três magníficos historiadores que estão aqui, fazendo parte da mesa. E depois do que foi exposto, acho que é de meu dever, em primeiro lugar, ser breve. Em segundo lugar, cedendo a uma inclinação natural, já que eu fui titular e decano do Tribunal do Júri no Rio de Janeiro, eu gosto sempre de polemizar, de envenenar, de criar nuvens em torno de personagens. O uso do cachimbo faz a boca torta. Então, eu vou aqui fazer talvez um libelo. Já não existe mais, tiraram o libelo do Tribunal do Júri. Mas então, se eu não posso fazer libelo, eu faço uma denúncia. Quem foi Tiradentes? Sobre a vida dele e mais sobre a morte, o que há de certo? Já foi aqui exposto, e não vou voltar a repetir, quem era esse alferes, as suas origens. Mas para mim, agora estou falando sério, para mim ele me causa certas suspeitas graves. Ele foi, se não me falha a memória, os senhores podem me corrigir, interrogado várias vezes, se não me engano 7 vezes, nesse processo chamado a devassa. Ele negou.
nos primeiros interrogatórios, que ele fosse um confidente, melhor dizendo, um conjurado. Nos 3 primeiros ele negou, ele só começou a admitir e a chamar para si a culpa total a partir do 4º interrogatório. É interessante, eu quero fazer aqui como nota de rodapé. Assim que proclamada a República, eles procuraram, aqueles que fizeram a República, achar um nome cívico, que seria uma espécie de patrono da República. Cogitou-se ali na época, na figura do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, o fundador da República. Mas logo se levantou algumas restrições, porque ele, todos sabiam, era amigo de Dom Pedro II, e aquela barba espessa, etc., lembrava um pouco a figura de Pedro II. Afinal, a monarquia foi derrubada, Pedro II caiu. E essa figura de Deodoro como patrono cívico da República não ficava bem. Cogitou-se de Benjamin Constant, mas ele não tinha figura de revolucionário. Aí cogitou-se do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. As reservas também foram manifestadas, porque ele havia vencido a Revolução Federalista lá no Sul, teria invadido Santa Catarina, cuja capital era Nossa Senhora do Desterro, que ele mudou de nome para Florianópolis para humilhar os vencidos. Então também não era uma figura. Então, essa república, que foi proclamada sob a inspiração do positivismo do Augusto Comte, que foi fundador da sociologia na França, aqui tinha seguidores eméritos como Benjamin Constant, eles procuraram esse patrono e aí, engraçado, não se tinha uma referência. Eles foram procurando, até que chegaram lá atrás, em 1789, 90, encontraram a figura de alferes. Mas não havia desse alferes nenhuma pintura, não falo em foto, que não existia, mas uma pintura, alguma coisa, uma gravação, nada, de como era esse homem. O historiador Van Hagen, que é considerado o pai da história do Brasil, ele faz uma descrição. Era um homem alto, Tiradentes, um homem alto, espadaúdo, feio, e de ar espantado. Essa é a descrição. Os republicanos estão procurando, então, essa figura. E aí, há uma coisa interessante, eles aproximam a figura desse mártir, que eu não sei se foi mesmo mártir, esse mártir lá de Vila Rica, a figura de Jesus Cristo. Que coisa interessante. E aí começam as barbaridades a se mostrarem. A figura dele com aquela camisola branca, São Benito que se chamava, né? Com Cristo também vestido assim, caminhando para o suplício, um e outro. Barbas compridas e cabelos grandes. Ora, nessas épocas, e desde os tempos antigos, cabelo grande era sinal de nobreza. Ele era alferes, militar, não podia ter barba grande, nem cabelo grande. E ele estava preso há 3 anos. E sabia-se, era a prática, condenados ao suplício tinham a cabeça e o rosto rapados. Eles não podiam ter barbas grandes e cabelo grande. Mas ele é mostrado assim. Aquela figura que o nobre professor mostra, Milton Teixeira, mostrou ali do alferes, é pintado muito tempo depois, uma figura alta, meio louro, olhos azuis. Aquilo é ficção, é criação. Mas continuando na aproximação de Cristo com ele. Cristo vai ser crucificado e antes tem aquelas 7 estações, aquela ida para o monte onde vai ser crucificado.
E o Tiradentes faz a mesma coisa, sai da cadeia velha, vai pela Rua da Carioca, para ser imolado lá na Praça Tiradentes, a antiga Praça dos Ciganos, Lampadosa, mais exatamente na rua ali onde está Luiz de Camões. E aí começa mais mistério, veja só. Ele foi esquartejado e havia a ordem na sentença que a cabeça, já decapitada, seria colocada no alto de um poste em Vila Rica. Essa cabeça desapareceu no dia seguinte e nunca mais ninguém a encontrou. Dando um passo mais adiante. Em 1793, ele foi supliciado em 1792. Em 1793, uma Assembleia Nacional Constituinte Francesa estava reunida, em consequência da Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Mas em 1793, a França estava lá com a sua Assembleia Constituinte. Era uma Assembleia aberta e as pessoas, qualquer um podia participar. E havia um livro de presença. E eis que, as folhas tantas daquele livro de presença, se encontra a assinatura Joaquim José da Silva Xavier, em 1793. Essa grafia foi estudada por alguns interessados no assunto e afirmam que aquela assinatura é mesmo de José Joaquim da Silva Xavier. Um ano depois de morto. Mas tem mais. Quando ele passava, sendo conduzido para a Rua da Assembleia ao seu martírio, algumas pessoas estranharam. Ele devia ter 45 ou 46 anos de idade. Naturalmente estaria alquebrado. 3 anos de prisão, naquela época, não devia ser coisa boa. Pouco sol. Devia estar pálido. Muito bem. Algumas pessoas estranharam, porque a pessoa que estava caminhando como Tiradentes era mais jovem e com aspecto muito saudável. Depois correu a boca pequena, que seria o carpinteiro Isidro. Que a máfia com quem Tiradentes tinha ligações, não sei se ele também era, e aí teriam pago a família deste carpinteiro. Carpinteiro é um problema, Jesus também era, hein? E os senhores já construíram, já trabalharam com carpinteiros, marceneiros? Eles são as primadonas das construções civis, difíceis. Com carpinteiro tem que se tomar todo cuidado. Esse carpinteiro Isidro é que teria sido imolado na vez de Tiradentes. E a maçonaria teria feito uma indenização grande para a família desse Isidro continuar vivendo. Como bom promotor, a gente não se penitencia nunca, não adianta. Depois que fica torto, mesmo queimando, a cinza é torta. Eu quero então só deixar isso no ar, não são afirmações que eu faço com absoluta certeza, mas é interessante, é provocador, não é? Para os senhores pensarem também nessa coisa, porque no Brasil nem o passado é certo. Nem o passado é certo. O Brasil é um cadinho de contínua vilanias e corrupção. Sempre foi assim. Desde a Carta de Caminha já começou. E não sei se isso tem paradeiro. Ou se isso vai só sofisticar-se. Mas é uma tradição cultural que nós adquirimos da nossa colonização portuguesa. Que interessante isso, nota de rodapé. Os ingleses que saíram do Mayflower e foram buscar a América, protestantes maltratados lá na Inglaterra, eles saíram desse navio Mayflower, mas eles não foram colonizar aquelas terras da América, eles foram para morar, para criarem um Estado para eles. Os portugueses que vieram para o Brasil normalmente eram nobres empobrecidos, que o rei então nomeava para vir ao Brasil,
através daquelas capitanias hereditárias. Muitos nem vieram, mandaram prepostos. E a filosofia era: vamos aproveitar as riquezas que esse país tem, eu fico logo rico de novo e volto para Portugal. Porque lá é que ele queria viver, na corte. Então, essa ideia de aproveitar-se do Brasil, das riquezas e dos cargos, para retornar à Europa, à corte portuguesa, aqui só mudou um pouquinho, continua a mesma coisa, vai morar na Delfim Moreira. E aí aquele edifício que só tem escroque, como é que é? Como é aquele edifício na Barra? O edifício da Barra famoso, onde morou Romário, morou Ronaldo. Golden Green. Ah, meu Deus do céu. Pega ladrão, sai do edifício inteiro. Mulher de má reputação, tá tudo lá. Escroque tá lá. É uma coisa inacreditável. Quem sabe da área criminal sabe o que eu estou falando. É incrível a quantidade de atrapalhados naquele condomínio. Mas eu dizia, foi essa tradição cultural que nós herdamos que está imperando até hoje. Não aconteceu isso nos Estados Unidos, porque lá a colonização inglesa foi lá, não foi para explorar, foi para criar um Estado, uma nação nova. Dizem alguns que tivemos azar e expulsar os holandeses daqui. Não sei, a Holanda também colonizou Suriname. É aquela miséria. Não se sabe. Mas vamos torcer, eu quero ser breve, prometi. Está lançada aqui as minhas sementes de suspeitas. E suspeita pró-sociedade. Eu inverto o paradigma e eu dou por encerrado aqui em homenagem aos senhores pelo tempo que ficaram aqui e nos emprestaram prestígio com a sua presença. Muito obrigado. Ainda bem que aqui eu assumo a posição do juiz que preside o júri em plenário, ou seja, é mais ou menos uma rainha da Inglaterra. Então, as provocações do promotor não afetam a rainha da Inglaterra, não é verdade? É verdade. Mas pode afetar, certamente afeta as outras partes, né, presidente? Então eu vou perguntar ao professor Milton Teixeira, ao professor Nereu Cavalcante, ao professor Jorge Filho, se eles querem ir à réplica. Eu não vou dar, não. Eu não quero réplica, não. Deixa Eu vou aproveitar, pelo amor de Deus. subvertendo o processo, pergunta até ao desembargador Caetano. Não tem réplica, eu não vou. Vai. A questão dos testemunhos é muito complicada, né? Se você pensar que quando Lincoln foi assassinado no Teatro Ford, a polícia entrevistou 1.300 presentes e nenhum dos depoimentos coincide. É verdade. Até hoje não se sabe o que o assassino, se é que ele foi o assassino, falou no palco. Cada um diz uma coisa. Direito, viu, Milton? Deixa eu só completar aqui. Quando houve o bombardeio de Pearl Harbor, a Marinha norte-americana colheu 2.500 depoimentos de sobreviventes. Nenhum deles coincidia. Inclusive, um diz que os atacantes eram alemães. Então, outros viram navios japoneses entrando dentro da Bahia e tudo mais. E em épocas mais próximas de nós tivemos o caso em Berkeley, em 1967, um professor de sociologia fez uma cena de teatro. Ele deu uma aula para os alunos normalmente, mas ele combinou com um ator, o ator entra dentro de sala e dá um tiro. Tiro de festim, obviamente. A sala ficou um tumulto e tudo mais. E ele chama a ordem, né? Continua a dar aula como se nada tivesse acontecido. Seria um bom professor do Brasil. E ele, no final da aula, ele pergunta aos alunos que façam uma redação do que aconteceu de diferente na aula. E também os relatos não coincidem. Inclusive, alguns dizem que não aconteceu nada demais, deviam ser alunos brasileiros, provavelmente. Né? Então, alguns diziam que deu um tiro num negro, outros diziam que deu um tiro no professor de fulano, ciclano, conforme cada um. Então, é uma questão de testemunho, é uma coisa complicada. Viu? Acho que só as câmeras vão resolver isso hoje em dia, mesmo assim é confuso. Aqui no Brasil, nós costumamos chamar, no meio jurídico, a prova testemunhal como uma marafona das provas. É a prostituta das provas. Exatamente por isso. Esse exemplo que o senhor deu de Berkeley, Von Licht, na Alemanha, já tinha dado. Ele simulou dando uma aula
e uma pessoa entrava e dava uma punhalada num aluno. Nenhum dos depoimentos... Aqui não precisa de ator. Pois é. Aqui não precisa de ator. É, Geralmente é o professor. Viu aquele favorito da Elizabeth II, Walter Raleigh, foi preso, Torre do Tombo, de Londres. E lá ele estava só olhando para baixo de uma feira grande e teve uma briga lá terrível e ele estava tentando escrever a história da Inglaterra enquanto estava preso. E ele viu aquilo, depois começou a ouvir as versões, nenhuma era exatamente aquilo que ele tinha visto. Ele desistiu de escrever a história da Inglaterra, porque baseado nesse testemunho. A prova testemunhal é perigosíssima. Eu estava vendo também os autos da devassa, né? Uns descrevem o Tiradentes como louro, outros como castanho. Daí a gente chega à conclusão que ele já estava com o cabelo raspado, porque ninguém podia afirmar nada. E por isso talvez ele tenha aparecido mais jovem com a cara do carpinteiro. Eu não acredito em filme de Hollywood. Eu acho que ele morreu realmente em 1792. É difícil imaginar que um pé rapado acabou na forca e virou um patrono cívico da nação brasileira. Como o americano não aceita que um pé rapado matou o Kennedy. A verdade é essa. Foi um pé rapado que matou o Kennedy. À esquerda. À esquerda. Como isso fica muito difícil de aceitar numa nação como os Estados Unidos, aí inventam. Não foi a máfia, não foi o governo soviético, não foram os extraterrestres, disco voador, turma da Atlântida. Então, pois é assim. As coisas às vezes são bem mais simples. Mas do que se ninguém quer ver imagina. o simples nem o óbvio. Essa... A fantasia Já dizia Joãozinho 30, né? A fantasia vai viver. Essa questão do testemunho é muito interessante, não é? Eu posso dizer aqui, e o doutor Vacite confirma isso, com 31 anos de experiência na magistratura, é o seguinte, professor Milton, quando nós temos vários testemunhos absolutamente iguais sobre o mesmo fato, pode acreditar que alguém ou todos estão mentindo. Não há dúvida, está combinado, é o que nós chamamos de testemunha de viveiro. Ela é preparada. A minha verdade é diferente da sua, enfim. O tempo em que vemos um fato difere dependendo do ângulo em que estejamos. Isso é a teoria da relatividade, né? Quer dizer, é muito interessante isso. É realmente muito interessante. Daí a importância, por exemplo, professor Joel, acredito eu, que mestre de todos nós em comunicação, a importância de nós nos inserirmos nesse local, inclusive, porque nós dependemos da opinião pública, e a opinião pública é o juízo coletivo da verdade, não é verdade? Então, nós seremos o que a opinião pública disser que nós somos, daí a nossa necessidade de uma proatividade, um agir mais democrático e um agir que pareça também mais democrático, não é? Pergunta ao professor Nereu Cavalcante se tem alguma observação a respeito aqui está em réplica, professor, em réplica, não é quanto ao que eu falei. Eu estou me sentindo meio réu. Eu não quero contestar ninguém, quem sou eu diante do promotor Jorge Vacito Filho, é muita ousadia. Mas eu só quero dizer o seguinte, professor, quem levantou essa versão foi um funcionário do Banco do Brasil que disse que tinha muita experiência em ler a assinatura. A assinatura que está lá não é o nome completo do Tiradentes. É um outro nome, mas que ele disse que aquele nome, com aquela assinatura, só pode ser que ele tirou alguns nomes. Quer dizer, é complicado, entendeu? Nós trazermos para a história deste mito, e toda história de mito permite várias interpretações, que é bonito, é um mito, entendeu? É um mito, então cabe todas as interpretações. Mas a gente dá crédito a um funcionário do Banco do Brasil, especialista em ler assinatura, pelo amor de Deus. Professor... Deixa a minha tese aqui em paz. Professor João Filho. Não. Não? Professor e desembargador Caetano? Cheguei um pouco atrasado, mas tive a sorte de assistir ainda uma parte da
conferência do professor Milton, depois também o professor Nireu e também do nosso doutor Jorge Vaciti. A única impressão que eu tenho é que o doutor Jorge Vaciti já está preparando a defesa do Silvério que o professor Nireu... Peraí. Uma parte. Silvério dos Reis e aquele Calabar, há livros importantes descritos aí, perguntando, eles são heróis ou são bandidos, traidores, ou são nacionalistas? Esses dois personagens também têm sombras. Então ele está preparando mesmo. Tido como traidores, mas será que foram? Quero assistir, hein? Então, isso já vai fazer parte da sequência do julgamento do Tiradentes. Silvério, Calabar e esse que eu mencionei, Calabar e... Qual é esse o terceiro nome? Tiradentes, Calabar e Silvério. Seriam traidores ou seriam nacionalistas? O Silvério tem medo. O Henrique Dias também. Henrique Dias. Daqui a pouco vou botar Dirceu também. Mas eu queria só fazer um acréscimo, uma lembrança de infância. Na minha tenra infância, 40 e poucos anos atrás, quase 50, existia um programa de TV chamado TVO Canal Zero. E eles fizeram um programa muito engraçado, que era um pseudo-historiador, era um ator, obviamente, e ele provava por A mais B que Cabral nunca esteve no Brasil. Então ele diz, olha, não há nenhum registro de aporte da caravela de Cabral no porto lá de Salvador, da Bahia, de qualquer... Não há nenhum documento de entrada, não há nenhum registro do carimbo do passaporte do Cabral, nada, assim, não há nenhum, nada. Assim, então ele pegava toda a prova documental e desmentia que o Cabral tinha estado no Brasil. Portanto, Cabral nunca esteve no Brasil. Nunca esteve no Brasil. Aí depois e prometia a continuação. No próximo programa, vamos falar de Jesus Cristo, que morreu mesmo. Eu queria passar, antes de encerrar, queria passar o certificado aqui de participação, queria ter o prazer de passar ao professor Milton, ao professor Joel Rufino, ao professor Nereu Cavalcante. Devo dizer que é uma honra extraordinária e um privilégio conhecê-los pessoalmente. Conheço, já li muito dos trabalhos dos senhores e sempre tive grande admiração por ambos e para mim realmente é extremamente honroso conhecê-los. É até um privilégio, professor Caetano. E passar aqui o certificado ao nosso doutor Jorge Vaciti Filho. Também é uma honra me deparar, vez ou outra, ele como advogado e eu como juiz, com o doutor Vaciti. Um bom advogado é um alento para o juiz. É um alento. Me desculpem a franqueza, mas reina um nível que precisa melhorar. Isso não é um fenômeno, a B fala isso. De maneira, quando vemos um advogado culto, preparado, inteligente, né, usando corretamente as peças do xadrez, que é o processo, por mais volumes que tenham os autos, e por mais que eles sejam também assim capazes de nos deixar completamente cegos com aquele processo eletrônico, que ela setinha outros, que é de enlouquecer, é um prazer, é um alívio, não é? O talento desses profissionais. O doutor Jorge Vaciti é um deles. Mas ele falou aqui no Golden Green. Eu queria lembrar, vejam o talento do advogado que vai. Doutor Jorge Vaciti, uma cliente sua que foi abandonada pelo marido e estava lá, coitadinha, segundo disse o senhor, nas petições e na tribuna, e provou, sem luz no Golden Green, ela está lá por força de um voto meu. Então, quando se disser
pega ladrão, talvez ela seja a única a ficar, não é verdade, doutor? Agora eu faço questão de contar isso aqui. Minha cliente havia perdido lá uma questão com a separação do marido, lá, que era um grande empresário de futebol. Muito bem. O relator, um colega desembargador, fez um voto longo, mantendo a sentença que, para meu ver, era injusta. Aí, Fernando Foch pediu vista. Pediu vista. Voltou, depois, na outra sessão. Deu um voto que eu mostro lá para os meus estagiários, magnífico. E fez o relator, eu dou o nome, Felipe Haddad, pedi vista também, e na outra sessão resolveu rever. E acompanhou o voto dissidente que era dele. E aí foi por unanimidade. Isso foi um voto magnífico, um voto inesquecível, e evidente, fez-se justiça ali que tinha que ser feita. É uma maravilha. Votos como diabos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não disse isso para provocar essa coisa essa manifestação, e posso até dizer que nós não combinamos. Chegamos juntos, mas não combinamos, não. Esse debate hoje aqui, para mim, é importantíssimo por vários aspectos. Já falei da questão da comunicação, já falei, desembargador Caetano, da necessidade de nós nos irmanarmos com a sociedade através da comunicação, isto aqui, e esse evento memorável, idealizado pelo professor Joel Rufino, eu espero que seja o primeiro de uma série, mas memorável, sem precedentes na história do judiciário. É uma forma de comunicação, daí a pertinência de estarmos aqui discutindo essa questão, mas também por uma outra questão, porque o que foi dito aqui demonstra, mais uma vez, o que eu digo sempre aos meus alunos. O operador do direito, eu detesto esse modismo, mas estou falando aqui, os advogados, os membros do Ministério Público, os serventuários e os magistrados que não tenham um mínimo de conhecimento da história não sabem o papel que estão cumprindo na sociedade. Não compreendem, não sabem, não têm dimensão do que estão fazendo. É preciso que esse operador do direito tenha um mínimo de conhecimento da história geral e da história do Brasil. Porque aí nós vamos saber a razão de ser do direito que nós estamos aplicando. O direito não incide no éter, o direito incide na vida das pessoas. Os processos, eu costumo dizer, eles têm entranhas, têm sangue e têm sentimento. De sorte que é muito grave isso, mas precisamos saber que direito é esse, de onde ele vem, o que o justifica, para até sabermos interpretá-lo, mitigando um rigor positivista que não tem lugar se nós queremos prestar justiça. Não tem lugar. Mas se esse conhecimento da história, não há sentido, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós somos máquinas e nós não podemos ser máquinas. Né? Nós interpretamos sentimentos na hora de postular e nós interpretamos a vontade política do Estado na hora de aplicarmos o direito. Quer dizer, o magistrado faz isso, mas ele tem que saber fazer isso entendendo as partes e o papel delas também na sociedade e na história e tudo isso. As escolas de direito descuidam disso. O material humano que está chegando nas faculdades, o alunado, é muito fraco. Acho que o ensino não está preparando mais o jovem para isso. Não sei porquê,
ou talvez saiba, mas não é o foro adequado aqui. Mas eu volto a dizer que o que houve hoje aqui é um exemplo dessa necessidade. Eu exorto os presentes a se interessarem pela história. Eu acho que um juiz que conheça qual é o efeito da ribimboca, da parafuseta, do agravo de instrumento, não sei aonde, não sei o quê, é um computador. É um computador. Isso não tem a menor importância. Se fosse assim, os juristas estão todos no cárcere. Fala lá com um delinquente qualquer que esteja cumprindo pena. Ele diz artigos de cor do Código Penal e do Código de Processo Penal. Eu, quando meus alunos dizem assim, professor, qual é o artigo? Olha, artigo de cor, eu não sei não, porque eu não sou presidiário. Eu sou apenas professor de Direito, mas eu digo mais ou menos onde ele está, e provavelmente estou errado, mas está perto. Qual é o artigo da UEL? 400 e não sei o quê. Pode ver que não é. Abre aí. Não é, professor. Mas está perto. Procura um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você vai achar. Não é verdade? Isso aí é besteira. A gente tem que saber o que é que a gente faz na vida. O que nós estamos fazendo aqui. Eu até ouso, professor Caetano, e eu chamo professor Caetano porque é meu colega também de magistério, o meu amigo desembargador Caetano, que talvez a escola fosse conveniente a escola também fazer um curso qualquer, assim, nesse sentido, né? Mostrar, por exemplo, o que era o absolutismo, o que representaram as revoluções liberais, né? Glorious Revolution, a Revolução Francesa, a Primavera dos Povos, essa coisa toda, a Revolução Industrial, as duas revoluções industriais, como fala o Rubensbaum, enfim, e mostrar o direito que nós estamos vendo aqui, onde foi dar isso. Quer dizer, a bifurcação, os estados marxistas de um lado, os direitos fundamentais de terceira geração de outro, enfim, o estado de bem-estar, essa coisa toda. É claro que tem que fazer até uma campanha para atrair esse aluno, né? E também um pouquinho de política. Eu já disse aqui, numa outra ocasião, no fórum presidido pelo desembargador Elmar, eu fiz uma palestra outro dia, e lembrei o seguinte, eu dava aula, ou melhor, dou aula na graduação e na pós-graduação. Na graduação eu pego um aluno no terceiro período, com Teoria Geral do Estado, e vou até o 10º período, com direitos humanos e outras coisas mais. E eu costumo abrir minha primeira aula de Teoria Geral do Estado, dando uma má notícia, porque eu pergunto, quem aí gosta de política? Quem não gosta de política? Aí metade da turma levanta o braço. Ih, vocês erraram de curso. Porque o direito é política, não é? O que é o direito? Senão a vontade abstrata, a vontade política abstrata do Estado. E o que faz o advogado e o magistrado e o promotor? Faz o temperamento dessa vontade política do Estado. Não é? Faz a leitura, atualiza isso. Não precisa muita lei, o que precisa é muita cabeça. Então fica também essa minha sugestão. Não é? Eu quero perguntar se alguém na plateia tem alguma intervenção, gostaria de fazer alguma pergunta. E diante desse eloquente... tem alguma pergunta? Não? Diante desse eloquente silêncio, eu, sempre temeroso, levantou um dedinho? Não? Não. É a hora da fome. Pois não. Tem um dedinho aqui do professor Nereu. Diga, professor. Não, eu quero aproveitar essa oportunidade raríssima na vida, né, dos pesquisadores. Estamos falando no mundo da advocacia, né, que é uma coisa estranhíssima para a gente, né? Então, quero agradecer isso. E trazer mais uma proposta para um próximo julgamento. Vocês conhecem o grande processo da Academia Literária,
O nosso poeta, Manuel Inácio da Silva Varenga, era o secretário da academia, e o nosso vice-rei, Conde de Resende, com uma denúncia vazia, colocou o acadêmico na cadeia. É um processo que está na Biblioteca Nacional, já foi reproduzido, muitas teses. Mas, nesse processo, o que me impressiona é que eu acho que as pessoas não leem o processo todo. Porque, em determinado momento, o Manuel Inácio diz, mas esse documento que está aí não é o original. O original é assim, assim, assim. Aí o juiz, né, chama o escrivão e diz, então traga o original. O original nunca apareceu. Né? E só tem a inquirição do Manuel Inácio. O outro professor, que era o professor de grego, não, eu não sou advogado, é uma coisa estranha. Um processo, duas pessoas presas, e só pergunta a um, e depois o profissional diz que não é o original. Pois bem, eu tinha colocado isso essa dúvida na minha tese. Achei estranhíssimo. Não é que, por acaso, eu encontrei no Arquivo Nacional o pedaço do processo. Quer dizer, alguém arrancou e ficou com a consciência pesada e botou lá. Talvez algum... Quer dizer, isso em 1792, começa esse processo, eu vim encontrar em 1994. Quer dizer, 200 anos depois, eu pego esse processo, olha, estranhíssimo. É exatamente a inquirição do professor de grego. E aí ele abre todo o jogo, por isso que foi arrancado, porque ele envolve toda a elite cultural, os desembargadores do Rio de Janeiro, todo mundo era da academia. Então, eu acho que é um tema interessantíssimo, reler esse processo para que vocês, como especialistas, possam agora dar uma nova linha, uma nova luz, porque, para nós, historiadores, pesquisadores, esse nebuloso. Mas agora está completo o processo e vocês... Vamos ajudá-lo. Maravilha. E, desembargador, eu me comprometo já com Vossa Excelência e peço que poderíamos pensar num curso de algumas horas para a turma do vitaliciamento ou já estamos terminando a turma de formação, porque os juízes recém-possados ficam 4 meses conosco. Para a próxima turma, eu acharia muito interessante que nós reservássemos pelo menos uns 3 ou 4 dias para discutirmos essa questão histórica e política do direito, evidentemente, que, aliás, é uma matéria que eles se interessam, porque de direito em si, da parte técnica positiva, eles estão muito bem preparados, foram aprovados no concurso. Mas quem não conhece a história das instituições não está capacitado para julgar. Tem que saber como ela evoluiu. Olha, desembargador Caetano, eu saio daqui com a alma lavada com a sua manifestação. E já estou pedindo que Vossa Excelência nos ajude, vai ser encarregado. Não, eu topo. Mas há duas coisas aqui, desembargador, que eu insisto desde meados do século XIV, e que é termos um centro cultural ativo, interessante, que faça coisas como essa ideia maravilhosa que o professor Joel Rufino teve. Abriu-se um centro cultural depois de muitos anos, etc., mas o meu sonho é algo maior, é um centro cultural maior, com mais expressão. Não estou falando sem nenhum demérito para o trabalho maravilhoso que vem sendo feito. Não era feito nada, né? E o outro é isso aí que eu acabei de colocar, não é? Aí
agora eu vendo os rumos que o Centro Cultural, que o DGCON está imprimindo, essa difusão do conhecimento, e com essa sua promessa, eu encaro qualquer pilha de processo hoje, olimpicamente, desembargador. Vai ser uma coisa maravilhosa. Bom, senhores, agradeço. Diga, pois não. Gostaria de levantar uma indagação, Vossa Excelência. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma indagação que Vossa Excelência acabou de levantar sobre os estudantes de Direito. Eu sou estudante de Direito, sou estagiário da DEACO aqui no TJ, da CEGEM. E, pelo que eu percebo, entre as pessoas que estão ao meu redor na sala de aula, é que elas se preocupam muito em estudar, usar o curso de Direito como um pré-curso, um cursinho preparatório para prestar um concurso público. Elas não se preocupam em fazer justiça social, procurar fazer justiça social, se preocupar pelo direito das minorias, pelas causas que trazem dignidade à pessoa humana. Então, essa é um sentimento de, até um pouco de revolta que eu sinto em ver colegas de turma se preocupando apenas em obter benefícios, proveitos que venham somente a ela e não aos demais. Então, acho que deveria ter mais, até incentivo, não digo nem na universidade, mas antes da universidade, nas escolas, sobre o que é ser cidadão, como promover cidadania. Eu acho que a causa, esse problema todo é pedagógico, é totalmente pedagógico, tem que ir lá de baixo, lá da raiz. Então, para você chegar na faculdade com a consciência de cidadão, você precisa ter base. E a base vem do ensino fundamental, do ensino médio. Então, a raiz é muito profunda. Então, o que eu vejo na faculdade, nas turmas, eu estudo na Cândido Mendes, o que eu vejo na Cândido Mendes é um problema pedagógico. Está na raiz. E a raiz é no ensino fundamental, no ensino médio. Então, não tem como, eu não posso nem falar, fulano é assim, mas... E o ensino que ele teve? Será que deu suporte? Será que ele foi nutrido de conhecimento? Eu acho que não é só do ensino, não, mas eu queria que o professor Joel Rufino falasse sobre isso. Pode ser, professor? E depois eu... Bom, eu acho que o seu comentário é pertinente, é exatamente isso que acontece. Me impressiona a sua sensibilidade, que vai ficando rara, a sensibilidade para o social, para o conhecimento como tal. Como enfrentar isso? Não sabemos bem. É uma tarefa muito grande para cada um de nós. Mas nós podemos meter a mão nessa cumbuca. Por exemplo, aqui nos cursos da EMED, nós podemos fazer isso, está ao nosso alcance. Ou seja, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Fazendo o que está ao nosso alcance, que eu acredito que nós possamos fazer um contraponto a uma certa cultura do consumo, do consumismo, uma coisa um tanto fútil que domina a nossa vida, né, social, e que se reflete, evidentemente, no ensino e no jovem que vai chegar à universidade. Vou dar um exemplo. Eu dava uma aula, eu tinha uma disciplina em que eu juntava, que juntava processo civil, era no 10º período, e garantias de direitos fundamentais. Para fazer o quê? Fazer com que o aluno, estimular o aluno a pensar o direito fundamental associando aos instrumentos processuais, quer dizer, para ter efetividade, não é, na sua atuação, futura atuação profissional, etc., dar efetividade às suas postulações em defesa desses direitos. Então, nós trazíamos fatos que estavam ainda acesos nas discussões nos tribunais para estimular esse aluno a discutir esses assuntos. Então, um caso que ainda se discutia muito era a questão da investigação de paternidade, ou seja, daquele réu que se recusa a fornecer material para exame de DNA. O investigado, réu, na ação de investigação, que se recusa, é comum isso.
Então, o que deve prevalecer? O direito fundamental do autor investigante a conhecer a sua verdade biológica, o seu vínculo biológico, ou o direito fundamental do réu, do investigado, de preservar a sua intimidade, etc. Né? Que valor prepondera aí? É claro que isso hoje está pacificado. A jurisprudência aplica o regime da pena de confesso do depoimento pessoal. Quer dizer, se o réu ele tem todo o direito de se preservar e dizer assim, não dou material para exame de DNA. Perfeitamente, só que vai se aplicar ali a pena de confesso, a semelhança do artigo 342 do CPC. Se não for o 342, está pertinho, conforme eu já disse. Não é? Eu não vou estar preocupado com isso, e graças a Deus o código está até saindo de vigência, vai entrar o novo, vou repetir a mesma coisa no novo, não vou lembrar artigo nenhum, etc. Mas já inventaram o índice alfabético remissivo, por que eu preciso decorar isso, não é verdade? Agora, ainda não havia essa pacificação. E eu estou dando uma aula, tentando animar o debate, e só faltava fazer estrela assim na sala de aula para ver se o pessoal... Até que pegou. Aquela lareira que você fica abanando até o fogo pegar. Pegou, aí a turma se incendiou, um falava um troço, outro falava outro, não sei o quê, e tinha uma menina em sala de aula assim. Lixando, não, e aquilo ali estava me dando um farnezinho, uma gastura, uma agonia, mas eu estou mantendo a linha. Ela fazia assim, olhava para mim. Aí ela pergunta assim, professor, diga, vai falar. Finalmente, pegou. Aí ela disse, professor, o réu é rico ou é pobre? Eu não sei, isso é irrelevante. Não, professor, se ele for pobre, para que essa discussão toda? Isso é falta de uma formação, né, de base, né, algo que, calcado na própria dignidade da pessoa humana. Quer dizer, se o réu é pobre, para que investigar a paternidade? Não vai render pensão nenhuma, não tem efeito patrimonial nenhum. Agora, se é rico, a gente vai discutir até... Não é possível isso. Esse é o grande mal, na minha opinião. Eu gostaria de saber se os nossos palestrantes gostariam de tecer alguma observação acerca da intervenção do nosso jovem participante aqui. Não? Então, eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer aqui aos palestrantes, dizer que esta reunião, que é a 20ª reunião do Fórum Permanente de Direito à Informação, que eu presido, foi, para mim, uma das mais marcantes, se não a mais marcante. Olha que eu comecei o fórum trazendo o Bob Woodward, não, que ele só quer ficar apertando lá em Nova York, mas é o Carl Bernstein, que derrubou o Nixon, né, no caso do Watergate, o jornalista, trouxe jornalistas perseguidos na Venezuela, um deles até foi proibido de vir pelo comandante Chávez, perseguidos na Argentina, perseguidos no Equador. E trouxe também o ministro Aires de Brito, que não estava perseguindo em lugar nenhum, evidentemente, mas que emprestou seu talento ao fórum. Quer dizer, eu estou comparando a um evento que foi coberto pelo Globo com 2 páginas, né? Exatamente pela interdisciplinariedade do que se tratou aqui. Né? Então, mais uma vez, obrigado, eu declaro encerrado os trabalhos.